Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Eu gostaria de conversar hoje com vocês a respeito de Los Angeles Lakers e como que o futuro da franquia pode ficar engessado daqui pra frente por causa de uma pequena decisão que poderia, assim, abrir um mar de possibilidades para o Lakers fazer nessa off-season. E, pelo amor de Deus, eles desesperadamente precisam de modificações. O time do Wolves deixou muito claro que a Conferência Oeste já não é mais como antes. LeBron James, Luka e Austin Reeves não vão dar conta do recado e esse time precisa se mexer porque o que eles têm na mão e o que eles fizeram, principalmente no jogo derradeiro de eliminação, mostrou a falta de profundidade desse elenco, por mais que a folha salarial deles esteja bem extensa. Então vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, informações, notícias e opiniões a respeito do mundo da NBA, opiniões meio duvidosas, você está no lugar certo, se inscreva ou deixa para fazer isso lá no final do vídeo, se você gostar deste vídeo que você está assistindo, fechou? Então, se você for um Trash Talker raiz, você vai deixar aquele like na confiança, porque sabe que o vídeo foi feito para você. E agora, sem mais delongas, bora começar o vídeo. Seguinte, vamos começar pela grande decisão, o que pode modificar o Lakers de uma vez por todas, e infelizmente é uma das decisões mais egoístas que eu já vi. E sim, ela é egoísta por causa de um contexto e por causa de quem está tomando essa decisão. Porque se fosse qualquer outro jogador, em qualquer outra etapa da carreira, em qualquer outro sistema que eles tivessem incluído, aí você fica até tipo, beleza, tem gente que não faz isso na vida inteira. Mas só que esse cara vai fazer isso? Sério? E é a respeito do senhor LeBron James. E por que a decisão dele é muito complicada? Porque ele assinou um contrato de 2 anos, né? Ele estendeu temporada passada esperando que o Lakers trouxesse mais algum reforço. O Lakers não trouxe, ele falou, então me passa meu contrato para cá de 100 milhões de dólares. E foi isso que ele fez, né? Ele aceitou um contrato que essa temporada ele ganha 48, né? Ele ganhou 48 porque a temporada para ele já acabou, ele já deve estar em Cancún agora, essas horas pegando um solzinho. E, mano, temporada que vem, os 52 milhões de dólares para fechar os 100 milhões é uma player option. O que significa uma player option? Que o jogador tem a opção de escolher por essa grana, ele tem duas opções, né? Escolher por essa grana como último ano de contrato, depois ele entra de agente livre, ou ele pode optar por não aceitar essa grana, renegociar esse contrato para fazer uma extensão, assinar por mais 2 anos, mais 3 anos, ou aceitar um valor menor, com uma player option para o outro ano, né? E assim por diante, ele tem essas duas opções. E a notícia que saiu para nós é a seguinte: LeBron James, em últimos rumores, tudo indica que LeBron James vai aceitar a sua player option para essa temporada. Essa é a notícia. Então, o que isso significa? Que você vai pagar 52 milhões de dólares para um cara que vai fazer 41 anos essa temporada. E tudo bem, em outros anos a gente poderia falar assim, cara, é impossível você falar que ele não vale esse valor. Estamos falando de LeBron fucking James. Estamos falando do King. Segundo melhor jogador de todos os tempos. Como que você não vai pagar um valor desse pra um cara desse? Eu até concordaria em alguns anos atrás, só que na situação em que o Lakers está, depois de chegar o Luka, depois de o Wolves expor tantas fragilidades que tem nesse elenco, ele deveria ser o primeiro cara a bater no peito e falar, ó, rapaziada, chegou o Luka, tô ligado, isso é muito raro de acontecer. Pode baixar o salário do pai que eu aceito, numa moral, sabe por quê? Porque eu já tenho 1,2 bilhões de dólares em patrimônio, sabe? Eu já ganho 30 milhões de dólares só com a Nike todos os anos pelo meu contrato vitalício, pelo resto da vida, tá entendendo? Eu faço muitas propagandas, faço muitos endorsements aí, eu faço muita grana fora da NBA, mais de 100 milhões por ano. Então esses 52 milhões de dólares não precisa ser 52, vamos fazer um cortezinho ali, eu recebo 30 para essa temporada e mais uns 25 para a temporada que vem, a gente assina um bom nome. Só que, aparentemente, ele não vai fazer isso. E é por isso que essa decisão do LeBron pode impactar muito. Pode ser que ele modifique, né, que esses rumores não se concretizem. Ele tem até o dia 29 de junho para poder decidir, até o final desse mês, para ele falar assim, bater o martelo, quero minha player option, não quero minha player option. Mas o que está indicando aqui, por insiders da NBA, é que ele vai pegar esses 52 milhões de dólares. E eu acho que é muito egoísmo da parte dele, porque ele já fez quase 500 milhas só de contrato. Ele é um bilionário. Ele tem muitos investimentos, sabe? Agora, eu acho que ele deveria se preocupar muito mais com o final do legado dele, se preocupar com como ele vai encerrar essa carreira e como isso pode impactar
pro legado dele no contexto geral, assim, já pensou ele ganhar um título com 41 anos de idade? Ainda sendo um cara que contribui com mais de 20 pontos por partida? Sabe, encerrar a carreira dele assim com chave de ouro pra falar assim, ó, no meu período aqui na NBA, pode ter muita controvérsia aí de que no começo da minha carreira, LeBron e Kobe foram, Tim Duncan e Kobe foram maior que eu, e no meio da minha carreira o Stephen Curry foi maior que eu, mas no agregado, esses caras não me superam porque eu tenho 5 títulos da NBA e eu cheguei muito próximo do GOAT, sabe? Sou o líder de pontuação de todos os tempos e tudo mais, e aí ele vai ter esses discursos. Caso contrário, ele vai ser o cara que vai ser recordado assim pelos fãs mais recentes de NBA como o cara que evitou o Lakers de tentar uma última corrida a título com ele no elenco. Essa é a minha observação. Agora vamos para mais alguns pontos a respeito do Lakers, como por exemplo, eles têm 5 jogadores da rotação principal do elenco que precisam estender o contrato, que estão em contrato expirante. 2 jogadores que estão quase com contrato expirante, que só tem mais uma temporada antes de chegar na player option. E tem simplesmente 9 jogadores sem contrato para essa temporada. São jogadores com contrato pequeno, mas mesmo assim sem contrato. E ainda assim, só olhando o que eles já têm em mãos, incluindo a player option do senhor LeBron James, já dá 189 milhões de dólares. Lembrando que a NBA tem os avais, né, estabelecidos, as limitações de salário, que é o seguinte, ela vai subir um pouquinho antes da temporada que vem, mas por enquanto está em 178 milhões no First Apron, ou seja, eles já estão acima disso, e 189 milhões no Second Apron, ou seja, eles estão no valor do Second Apron. Eu não sei se vocês se lembram, eu fiz um vídeo algum tempo atrás falando o que faz quando o time está no Second Apron, que é o seguinte, limita as contratações de mid-level exception, aqueles contratos medianos, digamos assim, né? Nossa, deu até uma gaguejada agora. Esses contratos medianos de até 15 milhões de dólares que eles conseguem fazer por fora do teto salarial. Eles não podem fazer isso se já está acima de 189 milhões, que é o caso do Lakers, ele bate um pouquinho ali acima. Eles não podem incluir múltiplos contratos para troca, só pode trocar 1 para 1. Eles não podem dar retorno em dinheiro, retorno monetário para poder trazer um jogador. Eles não podem utilizar múltiplas escolhas de draft para poder fazer uma troca. Eles não podem negociar trocas, eles não podem selecionar jogadores, mesmo se eles forem muito mal em alguma temporada aí pra frente, não pode selecionar jogadores na primeira rodada ou até mesmo não pode pegar cara da loteria do draft. Então se tiver uma pique ali que eles trocaram com o time, eles têm o swap de algum time que foi mal, eles não vão poder utilizar desse swap porque que tá congelado. Então o problema salarial bateu na porta do Lakers e o maior contrato deles é do senhor LeBron James. E, velho, isso já começou a gerar indignação na rapaziada, tem gente cogitando na troca de LeBron James. Eu acho que o nome mais provável de troca realmente é o Austin Reeves, e eles têm algumas opções, porque se você for abrir mão de um cara como o Austin Reeves, vai ser um pouco complicado, porque o contrato dele é muito valioso, porque é um contrato que é quase um estilo, sabe? É quase um acordo de cavalheiros, porque ele rende muito, ele é sólido na defesa, ele é sólido no ataque, ele é muito jovem e ele recebe 3 milhões de dólares por ano. E mais, sabendo desse ambiente que ele está inserido, o próprio agente do Austin Reeves deu aquela cutucada. Ele deu aquela farpada, ó, Lakers. Ele não falou Lakers, né? Mas só que ele deu uma declaração falando, ó, esse rapaz vai optar por não aceitar a player option dele na temporada que vem, na próxima, né, de 2027, que está em torno de 14 milhões de dólares, porque vocês não estão prontos para o quão bom ele vai ser. Então, o agente dele já deve estar mirando em algo em torno dos 30 milha por ano. E não vai ser no Lakers que ele vai conseguir isso. Então, o Lakers meio que vai utilizar do valor de mercado que ele tem hoje, por ser um contrato muito bom, que toda equipe assim que tiver pelo menos em uma fase de reconstrução ali, vai aceitar falar, mano, pegamos aquele garoto branco que joga muito do Lakers, para poder montar um elenco com ele agregando, sabe? Então, eu acho que o Austin Reeves está com os dias contados no Lakers. Dito isso, quais modificações e quais jogadores eles poderiam utilizar para poder fazer com que isso aconteça? Tirando o Austin Reeves, que tem um contrato de 13 milhões de dólares, eles têm 2 jogadores que cada um recebe 11 milhões de dólares. E eu duvido você acertar quais são.
Você não vai acertar, porque é Maxi Kleber e Gabe Vincent. Esses dois jogadores recebem 11 milhões. Jarrett Vanderbilt recebe 11 milhões. E esses são, acho que os 4 contratos de maior valor e de menor retorno dentro de quadra para o Lakers. Aí eles têm algumas peças valiosas, como o Dalton Knecht, por exemplo, e o Rui Hachimura, que foi muito sólido, talvez tenha sido o segundo melhor jogador em quadra durante a temporada, durante a pós-temporada deles ali, o cara mais sólido, mais consistente. E aí tem os caras que provavelmente vão ser intocáveis, né? Que é LeBron James e Luka Doncic. E eles ainda têm que estender contrato com o Dorian Finney-Smith, que provavelmente vai optar pela player option dele, mas por esse valor aqui de 15 milhões de dólares, eu duvido que o Lakers ache uma peça melhor do que ele para colocar no lugar. E aí vamos para as opções, porque ficar falando aqui de contrato, esse monte de gente tem para reassinar, e esse monte de jogador sem contrato, como Cam Reddish, Jackson Hayes, Christian Wood, Markieff Morris, Alex Len, Christian Coloco, não vai adiantar. Jordan Goodwin, que eu também pegaria ele pelo menos por um contrato mínimo, manteria esse rapaz no elenco para vir do banco. Eu gostei muito das oportunidades que o DJ Redick deu para ele e ele conseguiu entregar bem. Vamos falar sobre opções. Por que a gente precisa falar sobre opções? Porque o Lakers é quase que obrigado a fazer uma modificação agora. E se eu fosse fazer alguma modificação para colocar o Austin Reeves, para colocar o Dalton Knecht, para colocar Gabe Vincent e... Como é que é o nome dele mesmo? Eu tô sem óculos. Cego do caramba. Maxi Kleber, tudo num pacote mandar, eu ia atrás de um center. Eu acho que ficou claro que a defesa de garrafão dos caras tá horrível. As ameaças ofensivas que eles precisariam para poder fazer com que a dupla Luka Doncic e um center qualquer funcionasse, não funcionaram porque eles não tinham um cara à altura para entregar nos playoffs. Então, se for fazer uma modificação, eles precisam reforçar o garrafão e o nome óbvio para sair é o Austin Reeves, né? Para poder fazer isso acontecer, porque 3 guards, digamos assim, de elite sem alguém de elite dentro do garrafão, deu para ver que não deu certo. E eles também vão ter que pensar em alguma coisa para vir do banco. Aquela peçazinha para vir complementar, já que o Lakers, mais uma informação que veio agora dessa temporada que acabou, foi a primeira vez, desde 1992, que eles jogaram os 2 últimos quartos de um jogo decisivo de playoff com os 5 mesmos jogadores. Até que um deles estourou de falta e precisou ser substituído, que no caso foi o Dorian Finney-Smith. Então eles forçaram uma lineup por 24 minutos de 5 jogadores que não deram conta do recado porque eles não tinham jogadores para rotacionar. Enquanto isso, do lado contrário, né, o Minnesota Timberwolves, até o próprio Anthony Edwards falou assim, eles pareciam cansados no final da partida, eles não estavam aguentando, estavam sem gás. E do lado de lá, né, o time do Lobão rotacionando com Nick Alexander-Walker, com Naz Reid, com jogadores decentes vindo do banco para poder complementar e descansar as principais peças e fazer com que aquele time continuasse movimentando, continuasse intenso contra o Lakers. E o Lakers simplesmente não deu conta, né? Sem falar que nosso mano Luka também já deu aquela emagrecida. Não sei se vocês viram a foto dele. Pesquisa aí, que eu não vou conseguir colocar a foto aqui. Pesquisa aí a foto do Luka recente. O bicho tá mais magro, tá? Ele tá aqui, ó, focado no pain, no gain. E agora vamos embora. O que eu sugeriria de troca para o time do Lakers? Tem 3 estágios de troca, na minha opinião. Estágio dos sonhos, aquele que seria o cenário perfeito, só que com a probabilidade muito baixa de acontecer. O cenário intermediário, que é aquele cenário que pode acontecer e é o mais provável de que aconteça. E o cenário do desespero, que é tipo assim, cara, só tem tu, vai tu mesmo, sabe? Que aqui fica um pouco até engraçado de falar. Mas vamos pro cenário dos sonhos? Quem seria o jogador dos sonhos pro Los Angeles Lakers, que tá insatisfeito na franquia, tá saindo, é o maior nome no mercado agora? Giannis Antetokounmpo, né? Teria que entregar tudo que o Lakers tem, todas as picks, todas as swaps, todos os 4 jogadores que eu falei, mais jogadores ainda, sei lá, incluir mais uns 2 marrecos aí nesse pacote, sei lá, coloca também o Jarrett Vanderbilt, coloca também o Bronny James, coloca todo mundo para trazer o Giannis. Só que eu acho que é um sonho bem inalcançável pelo fato do Giannis já estar com conversas legais com o time do Toronto Raptors. Diz que já tem ali uma conexão legal, ele com o... como é que é o nome do cara? Alguma coisa Ejiri. Esqueci o nome do proprietário lá do GM do time do Raptors, mas já tem uma conexão legal ali. Ele está vendo que o time tem uma profundidade maneira, tem Emmanuel Quickley, tem Brandon Ingram, tem R.J. Barrett, tem o nosso mano Scottie Barnes, tem muito nome ali, mas
vai perder essa profundidade se for pra trazer o Giannis, tá ligado? Mas enfim, o Giannis é muito pro Lakers. Eu sei que é o sonho do torcedor, é o sonho de muita gente, mas tá no nível inalcançável, na minha humilde opinião, e ele também já tem alguns outros destinos favoritos, que eu já até trouxe um vídeo pra vocês, que o Giannis ficaria mais confortável em ir pra algum dos times ali da Flórida, né? Tipo Orlando, tipo Miami, ou se não times de Nova York, como Brooklyn, como Nova York Knicks, e também para times, qual que era a outra opção? Não lembro. Times do Texas, eu acho que paga menos imposto, que aí eu entrei na conversa de um provável Spurs com aquela segunda pick que eles têm, né? Então vamos tirar o Giannis de jogo. Ben Adebayo. Eu acho que o Ben Adebayo seria o jogador perfeito para jogar ao lado do Luka e do LeBron. Uma grande melhora na defesa, por motivos óbvios, ele é um bom defensor. Apesar de não ser tão grande assim, né? Ele é pouca coisa maior que o LeBron, mas ainda assim, defensivamente ele é muito forte. Bloqueador, aquele cara que consegue trocar, tem habilidade também, tem agilidade para poder marcar no perímetro. No ataque tem um arremesso de meia distância consistente. Ele precisa parar de chutar pra 3, pelo amor de Deus. Ele tava chutando lá no Miami, mas se ele chegar no Lakers, velho, você vai chutar uma bola. Se você chutar mais que 2 bolas por jogo pra 3, você vai pro banco. Acho que tem que ser alguma coisa mais ou menos assim. Um bom jogador para pegar a ponte aérea, um bom jogador fazendo corta-luz, um bom jogador jogando num contra um, né, tipo no post, naquele estilo pivôzão, e ainda por cima também é um bom passador da posição de 5. Então para mim seria um sonho assim trazer um cara como esse pro Lakers. Acho que o torcedor deveria ficar ligado em um nome como ele. Outro jogador que seria nível sonho também, na minha humilde opinião, seria o nosso querido Miles Turner, que está agora numa final de NBA, né? Com isso, já dá aquela pesada dele sair do ambiente em que ele está inserido pelos bons resultados do time. Ele vai precisar estender contrato, o que também vai complicar a questão de valores com o Los Angeles Lakers. Mas, pensando em jogadores que vão precisar reassinar de uma forma ou de outra e podem estar disponível, não é nada certo, mas existe a possibilidade de estar disponível, dava para eles fazerem um combo maravilha, assim, um combo perfeito para encaixar aquilo que eles precisam, arremesso para 3, proteção de aro, ameaça de pick and roll, tudo num pacote só, com 2 jogadores do Indiana Pacers, que para mim seria Aaron Nesmith e Miles Turner. 2 nomes aí importantíssimos para essa corrida de playoffs. E 2 jogadores vão precisar estender contrato que estão em contrato expirante. Então, seria algo meio impossível do Lakers conseguir no ambiente que está inserido o Indiana Pacers agora com tantos resultados positivos, né? Mas existe esse mundo, tá? E ainda na categoria intocável, eu tinha colocado mais um cara, mano. Quer dizer, ainda na categoria muito difícil de acontecer, eu tinha colocado mais um nome. Pô, mas eu não tô lembrando agora, rapaziada. Vou ficar devendo. Talvez eu traga em outro vídeo aí novas atualizações do que a gente pode fazer. Vamos agora para a categoria dos alcançáveis. Jogadores mais realistas, na qual esse pacote que eu falei aqui anteriormente, Kinect, Gabe Vincent, Max Kleber e Austin Reeves podem alcançar e até nem precisaria do Austin Reeves para poder fazer acontecer. Aqui eu coloco o Walker Kessler, que aí eles vão precisar incluir as escolhas de draft pelo período de reconstrução que o time tá. O Walker Kessler vai precisar estender, mas só o contrato dele atual é baixo, ele é um bom protetor de aro. Ele tem todas aquelas características que o Lakers desesperadamente precisa, só que ele não tem arremesso, né? Ele não é aquele cara que vai dar aquele espaçamento nem na meia distância, ele vai jogar só mais perto do aro mesmo. Mas, pra mim, Walker Kessler, nossa, coisa linda, alcançável, palpável, tudo ali de acordo com o que o Lakers precisa. Outro nome também alcançável, Jalen Duren. Teve uma boa temporada no Detroit Pistons, contrato ainda de veterano, vai precisar reassinar ainda só daqui uma temporada ainda. Mano, jovem, ficou saudável nessa última temporada. Mano, todos os prós. Ameaça ofensiva, bom protetor de aro, bom defensor. Eu iria atrás de um nome como ele. Mais um nome palpável também, Nick Claxton. E aí a gente entra naquela parada de fazer o combo perfeito, né? Nick Claxton e Cameron Johnson. Eu falei que o Dorian Finney-Smith ia vir na temporada passada. Ainda falta vir o Cameron Johnson, né? Veio o Dorian Finney-Smith, falta a dupla dele. Outro cara que chuta 40%, o cara que traz uma pontuaçãozinha. E aí no caso dessa dupla, é palpável, incluindo o Rui Hashimura. Aí eles teriam que abrir mão de Dalton Knecht e Rui Hashimura, mas trariam um big que resolve o problema de dentro do garrafão e ainda traria outro jogador para pontuar que não faz aquela mesma coisa que o Luka faz, que o LeBron faz, que é passar muito tempo com a bola na mão, que é armar o jogo. E eu acho que seria uma peça que o time do Brooklyn Nets teria interesse em
usar como um dos alicerces para essa nova reconstrução, que seria o Austin Reeves. Então, ainda na categoria alcançável e um bom nome em vista, eu colocaria Nick Claxton. E ainda tinha mais um também, é que eu coloquei tantos nomes assim na minha cabeça que eu fiquei assim pensando para gravar o vídeo e agora não tá vindo. Mark Williams não vai acontecer, né? Porque quando o Lakers foi eliminado, ele postou até risadinhas no seu Twitter. Ele foi bem sádico, como diria Rômulo Mendonça, porque ele achou engraçado que os caras precisavam de um big, abriram mão dele, ele terminou a temporada saudável e os caras foram eliminados precisando de um big. Então, Mark Williams, velho, depois da treta do ano passado, inviável. Minha rapaziada, aqui vai fugir nome, tá? Walker Kessler, Nick Claxton. Acho que são esses os nomes, mano. Porque se eles forem abrir mão de jogadores bons desse elenco pra trazer algum nome, tem que ser algum nome assim, de peso, sabe? Tem que ser algum cara pra impactar mesmo, um cara bom. Não adianta eles buscar algum nome menor do que esses que eu citei agora nos palpáveis, né? E agora a gente vai pra categoria desespero. Por que eu coloco a categoria desespero? Porque são jogadores que têm histórico de lesão, são jogadores que já têm uma idade avançada, são jogadores que não vai mudar tanto assim a perspectiva do time para o que eles pretendem alcançar nessa temporada. E esses jogadores, para usar como titular, eu preferiria ir atrás de algum deles para vir do banco de reservas, sabe? Para ser o big reserva, para ser o center da segunda opção. Porque contar com Alex Len e Christian Coloco ainda tá meio pegado, né, pro time do Lakers, sendo bem sincero. E qual que seriam as opções do desespero? Mitchell Robinson, que eles inclusive tiveram conversas na temporada passada, né? O center do Knicks, que agora aparentemente está mais saudável, né? Que é um cara que contribuiu muito bem, defendeu bem a aro, pegou bastante rebote, muito rebote ofensivo. Tem as características que o Lakers precisa, só que o histórico de lesão dele não joga a favor dele, sabe? Até o próprio Knicks deve estar meio pá assim com ele, e eu não vejo ele continuando por muito tempo no Knicks, pelo contrato que ele tem atualmente. Ele vai precisar assinar um novo contrato, né? Em breve. Mas esse já entraria na questão do desespero do Lakers, fazer uma troca por ele para trazer ele para titular. Outro nome, Brook Lopes, né? Com a saída do Giannis, já tem a idade bem avançada, tem todos os contras, assim, né? Pode começar a complicar a parte de lesões, é um big um pouco mais lento, fornece aquela defesa e aquela ameaçazinha ali no post, só que não é também o cara que você vai contar que vai pegar várias pontes aéreas, não sei se nem pontes aéreas eu falei certo, mas vai pegar vários lob threats, é uma ameaça no jogo em dupla. Com o Luka não é tanto esse cara, mas dá aquela espaçada, tem um arremessinho, seria mais na categoria desespero. E tem mais um nome, Larry Nance Jr. Esse menino aí é bom, tem um contrato baixo, e eu traria ele para ser o banco de reservas do Leicão, do Leicudo, sabe? Mas só que entra na categoria desespero se ele for a troca que eles estão esperando para colocar como titular. E esses são os nomes. A gente poderia conversar aqui sobre reforço na ala, reforço na defesa de perímetro. Poderia conversar sobre espaçamento aí, jogadores que vão estar disponíveis, que podem optar por agência livre, como Duncan Robinson, que é um bom arremessador, Luke Kennard, o canhotinho lá do Memphis, que é um bom arremessador. Poderíamos conversar sobre tudo isso, mas não faria sentido algum se o Lakers não fizesse antes um reforço de dentro do garrafão. E é por isso que, se eu fosse o Lakers, o que eu iria atrás agora, com todas as forças, mantendo ainda o core e tentando convencer o LeBron de aceitar um pagamento menor, é da dupla Miles Turner e Aaron Nesmith e da dupla Nick Claxton e Cameron Johnson. Para mim, esses 4 nomes aí seriam os ideais para o time do Lakers. E por nomes mais baratos, né, e mais acessíveis, digamos assim, Walker Kessler seria minha opção top 1 do Lakers, assim como seria minha opção top 1 também do Knicks, assim como eu acho que o Walker Kessler é muito bom para continuar naquele Jazz, assim como o Lauri Markkanen. Só que pensar em Lauri Markkanen e Walker Kessler nesse Lakers é pensar querendo muito, sabe? O Lakers ia ter que abrir mão, sei lá, do LeBron pra fazer isso acontecer. Os dois ao mesmo tempo, sabe? Eu digo. Porque, velho, seria o reforço ideal, sabe? Até mais do que ideal. Um chuta 40% pra 3 e tem 2,13 e o outro tem 2,15 e é um big gigante defensor que joga em dupla. Então, eu não vejo isso acontecendo. E agora vamos além, né? Dito todo esse cenário, falei coisa pra caramba aqui. Para que o Lakers consiga fazer alguma movimentação de peso para trazer jogadores
impactantes para agora, para trazer jogadores para dentro do garrafão, para reforçar com um big man, para trazer um resultado para a temporada que vem, ainda no legado de LeBron James no Lakers, né, nessa era LeBron James Lakers, o LeBron vai precisar aceitar um corte salarial para poder que o Lakers ainda tenha 15 milhões de mid-level exception, né, de exceção de contratos medianos para poder assinar com um role player para trazer profundidade para esse elenco. E qual que seria o meu nome top 1 na cabeça, sem pensar duas vezes, que o Lakers deveria ir atrás, que se encaixa com 15 milhões ao ano e traria muito, muito para esse elenco? Nick Alexander Walker. Falei disso. Nick Alexander Walker, Minnesota Timberwolves, vai precisar reassinar contrato. Provavelmente não vai aceitar menos do que 14, 12 milhões de dólares ao ano. Iria precisar dessa mid-level exception, iria precisar que o LeBron desse um braço a torcer. Agora, torcedor do Lakers, vem comigo aqui fazer um recap. Já pensou o seu time com LeBron James, Luka Doncic, Dorian Finney-Smith, Cameron Johnson e Nick Claxton vindo do banco, Nick Alexander Walker. Deixa eu fazer uma colinha aqui para eu ver. Jarrett Vanderbilt, Rui Hashimura e Jordan Goodwin. E tem gente falando até que o Bron James vai ganhar espaço nesse Lakers, acho difícil. Eu gostaria disso aqui, tá? Pô, falar pra vocês. Temos um time aqui, tá? Né? Nick Alexander. Pô, aí dá até pra pensar em trazer um Brook Lopes pra vir do banco também? Dá. Fica maneiro. Mas enfim, essas aqui são as minhas opiniões a respeito do Lakers, o que eles podem fazer, o que eles devem fazer e como vai ser o futuro da franquia daqui pra frente. Eu quero saber se você concorda com algumas das opções que eu deixei nesse vídeo. Se você concordar ou discordar, deixe aqui nos comentários qual que é o nome que você acha que o Lakers deveria, sem sombra de dúvidas, ir atrás. Quem que seria a sua primeira opção pro Lakers se reforçar? Deixe aqui nos comentários que eu adoro ler os comentários de vocês. Fechou? Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, já sabe, né? Você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, porque, obviamente, você gostou desse vídeo e você quer ser um trash talker raiz. E se você quiser ajudar mais diretamente o canal a continuar existindo, a ajudar financeiramente, considere em se tornar um membro, que você vai estar ajudando bastante, ou mandar aqueles super thanks, que eu vou ler todos os super thanks assim que meu notebook voltar a rodar o Windows, porque eu preciso de um editor de vídeo para poder colocar as mensagens na tela aqui. Fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!